que vencer a igreja, que não vencer, que muitos pensam que já pagasse lá na cruz dos cavalos, já pagasse a nossa dívida, meu Pai. Oh, glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos ao momento da palavra de Deus com a missionária Milka Tavares. A Ele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, aquele que manda e não é mandado, aquele que faz e diz já está feito, é aquele que muda as estações e faz a sua vontade soberana, é Ele que é digno de toda honra, todo louvor, toda exaltação. Mateus capítulo 24, versículos 42 ao 44, foi o texto que o Senhor coloca hoje no meu coração para a ministração da palavra de Deus. É um texto muito lindo. Muitos não querem mais ouvir, mas fala sobre a vinda de Cristo. Mateus capítulo 24, versículos 42 ao 44 diz: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Exaltado seja ele, o Cordeiro, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Jesus, ele pregava através de metáforas, pregava por parábolas, pregava de uma forma que fosse entendido. Então, Jesus utiliza a metáfora de um ladrão para ilustrar para nós que, sem saber a hora da sua vinda, a preparação do fiel é necessária a todo instante para não ser surpreendido. Vigiais, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. No versículo 42 diz. Este versículo introduz o tema de vigilância. No contexto da Bíblia que lemos, significa manter uma vida de fé, de oração, de obediência, sem deixar-se levar pela mundanidade, garantindo que o crente esteja preparado a qualquer momento. A parábola do ladrão, Jesus ilustra que se o dono da casa soubesse quando o ladrão viria, ele estaria alerta. Como a segunda vinda é incerta quanto à data, a vigilância deve ser contínua e não apenas ocasional. Ou seja, eu me preparo hoje e não me preparo amanhã. Eu me organizo hoje e não me organizo amanhã. Quando o texto diz, por isso estáis vós percebidos também. A conclusão que trazemos nesse texto é que o Filho do Homem virá no momento em que menos esperamos, onde não haverá expectativa alguma. Isso, com certeza, reforça que nós devemos estar preparados sempre. Devemos estar numa vida de evangelho, de vigilância, fiel. A segunda vinda é inesperada. A ideia de que demora pode levar à infidelidade de alguns. A prontidão minha e sua deve ser diária. A universalidade da vinda de Cristo, a Bíblia diz que será visível para todos, contradizendo ideias de retorno puramente secreto, escondido, focando que a gente deve estar pronto para encontrá-lo em glória. Pasmem os irmãos, nós sabemos pelas Escrituras sagradas que o tempo é chegado. Nós sabemos porque vemos já a agonia de alguém que não quer mais ouvir a palavra. Nós sabemos já
Porque Jesus, quando fala em João capítulo 14, dizendo: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Apocalipse capítulo 1 e 7, o próprio mestre fala: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, João dizendo: até quantos o transpassarem, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Em Mateus capítulo 24 e 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. É bem verdade que palavras de volta de Cristo, palavras de evangelismo, palavras de preparação, de fé, de atitude de mudança, de sair de uma vida da modernidade, do conformismo, não deixa ninguém muito feliz. Tem pessoas que não querem mais ouvir sobre a volta do Filho do Homem. Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do modo como o viste subir, será de repente. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 diz: porquanto o Senhor, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí alguém que pergunte: como será a vinda de Cristo? Dá tempo de eu me preparar? Dá tempo de eu me organizar? Em Mateus 24, 44, que lemos, diz que é para você ficar apercebido, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Com glória e poder, não será como a primeira vinda, que foi na humildade, mas será como um rei, como um juiz, que está preparando uma volta de grande estrondo. E é claro, muitos estão desapercebidos, como no tempo de Noé, muitos estão desapercebidos e não sabem daquele dia, porque a palavra do Senhor nos alerta que os anjos do céu, o Filho, ninguém sabe o dia da sua volta a não ser o próprio Pai. Vai acontecer a ressurreição e arrebatamento. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os vivos serão transformados para encontrar com o Senhor nos ares, com um corpo incorruptível. Acontecerá o julgamento, como está em Apocalipse capítulo 22 e 12. Que afirma: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Como têm sido as suas obras? Como você tem se portado no reino? O que é que você tem praticado no reino? Como está sendo a pregação da palavra de Deus através dos teus lábios, da tua boca? A vinda do Senhor Jesus será gloriosa. Para quem ama Jesus será um dia de alegria, porque iremos com ele para o céu. Mas para quem o rejeita será um dia de medo, de assombro, de descontentamento, porque ele não vai conseguir ir a lugar nenhum. A palavra lá em Atos dos Apóstolos 1, do 9 ao 11, fala que ele é levado às alturas. Eles olhavam, uma nuvem cobriu a vista deles e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiu diante deles 2 homens vestidos de branco, que eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu voltará da mesma forma. E, aleluia, do jeito que você o viu subir, você verá ele voltar. A ordem foi dada ao arcanjo para ressoar a trombeta de Deus. O próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. É bem verdade, irmã Isabel, a minha amiga que me escuta agora, irmã Mary, irmã Vanessa, o pastor Kennedy, a irmã Maria, todos que estão me acompanhando aqui pelas redes sociais, é bem verdade que na igreja está acontecendo uma escassez da pregação da palavra de Deus, da veracidade dos fatos. Está se acostumando a um evangelho que só se limita a fazer movimentos
espirituais programados. Há algumas canções que levam a um transe, onde as pessoas não cultuam mais, elas ficam, parece que estão hipnotizadas, irmã Mari. E aí o que é que acontece? Aquelas pessoas não sentem mais a presença, não sentem mais o tempo de Cristo que é chegado, não sentem que está chegando a hora, mas a própria palavra de Deus nos garante em Mateus 24, 36 ao 39, quanto o dia, nem a hora, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai, como foi nos dias de Noé, assim também será a vida do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá com a vida do Filho do Homem. Aleluia. O Senhor está falando com alguém nesta manhã. O Senhor te deu livramento nesse carnaval. O Senhor permitiu a tua volta. Mas quanto ao dia e quanto à hora da volta do Filho do Homem, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai, sabe desta situação. Porquanto nós temos que estar vigilantes, porque não sabemos o dia nem a hora da vida do Senhor. E para entendermos isso, é necessário que estejamos vigilantes, estejamos na torre de vigia. Porque se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão vem, ele estava preparado. Mas assim mesmo, através desta forma, desta metáfora, entendemos que será de surpresa. Quem é que vai querer que a casa dele seja assaltada, levado os seus bens materiais? Da mesma forma será o tempo de Jesus em nossas vidas. Jesus está voltando e muita gente não quer ouvir mais. Que o Filho do Homem está voltando, que o Filho do Homem está chegando para buscar a sua noiva, que o Filho do Homem está alertando já faz um tempo, dizendo: a minha vinda é chegada, o meu tempo é chegado. Já houve, aleluia, a ordem aos anjos para tocarem as trombetas, aos arcanjos, aos querubins, aos serafins, para prepararem a fileira, aleluia, porque a vinda de Jesus, a reunião da gente com Ele, vai acontecer, vai abalar muita gente vai ficar aqui na terra, muitos que não creram na profecia, que não creram na palavra, que não aceitaram a carta que Jesus deixou, que não aceitaram as palavras do Espírito Santo, como se dizia para mim, para você e para todos nós: se preparem, eu estou voltando. Antes daquele dia virá apostasia, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe, se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é o próprio Deus. Vai se levantar o anticristo, vai se levantar o falso profeta. Está acontecendo nesses últimos dias perseguição da igreja, perseguição da palavra. A gente já não pode mais pregar com tudo que a gente gostaria. Quando se prega a verdade, está sujeito a ser preso, a perder a cabeça, está sujeito a entrar na lista da lei. Mas eu quero te dizer, está chegando o tempo, está chegando a hora, está chegando a época da volta de Jesus. Nós só teremos paz e segurança, irmã Débora Cavalcante, só teremos paz e segurança, aleluia, se estivermos vigilantes, se estivermos andando na fé, fazendo a vontade de Deus, embasados na palavra. Claro que você que está ouvindo agora talvez diga assim: eu já escuto isso há tanto tempo. Isso é conversa de carochinha, isso é história de crente. Mas em Marcos capítulo 13, 24 ao 27 diz: mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos, reunirá os seus eleitos nos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Glória! Palavra de salvação da volta de Cristo, ninguém quer mais ouvir, parece que é um culto cansativo.
Agora as igrejas estão inventando moda, estão inventando jeito de cultuar, estão inventando umas fumaças, estão inventando umas roupas estranhas, estão inventando uns templos de adoração com iluminações que não combinam com a igreja, estão inventando liturgias de culto que não é necessário. Adoração tem que vir da alma, tem que vir do espírito, tem que ser feito porque você sabe, está alegre, porque o noivo está voltando. Aleluia. E a palavra do Senhor nos afirma: vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça, seus olhos são como chamas de fogo, a sua cabeça há muitas coroas e o nome, aleluia, que só ele conhece. E ninguém mais está vestido com um manto tingido de sangue. O seu nome é a palavra de Deus, os exércitos dos céus o singulam, vestido de linho branco puro e montado no cavalo branco. Aleluia. Aleluia. De sua boca saiu a espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagado, o vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará no trono de glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará a ovelha à sua direita e os bodes à sua esquerda. Em que lado você quer estar? No lado das ovelhas ou no lado do bode? Você vai querer estar fazendo a vontade de Deus ou fazendo a sua vontade? Você vai querer estar embasado na palavra ou você vai querer estar sem estar na palavra? Estou sendo. Não se esqueça que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir as suas promessas. Como julgam alguns, ao contrário. Ele é paciente. Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia! O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, tudo o que há nela será desnudada. Irmão, você está vendo aí o sol, ele está esquentando cada vez mais, a temperatura do sol está derretendo o gelo, a temperatura do sol está acabando com as árvores queimando, se queimando sozinhas, sem ninguém acender o fogo, e os homens querendo achar culpado, querendo achar o que é que está acontecendo. São sinais da vinda do Filho do Homem. Mas alguém não quer ver porque ele está amontoando riquezas, ele está preocupado com a sua cadeira, ele está preocupado com o seu anel, ele está preocupado porque ele é presidente da república. Mas eu tenho algo para te dizer: se não se converter, pode ter o ouro, a prata, pode ter o bronze que tiver, pode ter a cadeira enorme que tiver, mas uma coisa é certa: para entrar lá na glória é necessário estarmos vigilantes. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 11 ao 13, diz: visto que será assim desfeito. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa, piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Então quer dizer, vai se derreter estrela, vai se derreter planeta, vai se derreter tudo. Todavia, de acordo com a promessa, esperamos novos céus e novas terras, e nova terra onde habita a justiça. Eis que veio em breve, a minha recompensa está comigo, diz o Senhor, e eu retribuirei a cada um segundo o que fez. Eu já quero ir para a conclusão dessa mensagem.
Quando em João capítulo 14, versículos 2 ao 3 diz: na casa do meu pai há muitas moradas, em outras traduções aposentos, se não fosse assim, eu vos não teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e levarei vocês para onde eu estiver. Aquele que dá testemunho destas coisas, sim, venho em breve. Amém, vem Senhor Jesus. Minha cantora Edilene, o Senhor está preparando algo novo para nós. Há uma metáfora na Bíblia que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha de que um rico entrar no reino dos céus. Jesus ele usa essa metáfora. E há alguns estudiosos que querem dizer que era um caminho que ia para Jerusalém. Ali era uma metáfora também usada para dizer que não havia retorno. Não havia como escolher. Ou era para frente ou era para trás. Mas isso não se refere ao que Jesus estava dizendo. Jesus estava usando o animal camelo da sua época, que era grande, com uma circunferência pequena para mostrar quão é difícil. Porque alguém quando se empodera, quando está rico, quando está destacado, ele começa a se afastar daquilo que é céu, daquilo que é santo, daquilo que agrada a Deus. Aleluia. João Batista sofreu a consequência do evangelho, mas Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, devemos estar preparados para a volta do Filho do Homem. Tem alguém que está me ouvindo agora? Jesus te deu um livramento que tu nem contou em casa. Voltasse do carnaval todo arrepiado, todo assustado, pelo livramento que Jeová te deu, a ti e aquela que não era tua. Mas o Senhor te deu livramento para tu voltar para o teu lugar, para tu tomar atitude de conversão, para tomar atitude de preparação, porque o certo agora é errado e o errado agora é certo. Eu não posso conservar a minha família, porque alguém que está querendo distorcer a família, está querendo acabar com aquilo que Deus instituiu. Deus viu que para o homem não era bom estar só e deu-lhe uma adjuntora. Com isso veio a família. A família existe, aleluia, para ser uma bênção sobre a tua casa. Quando a tua mãe, quando o teu pai, quando alguém do teu lar chama a atenção, coloca a mão, põe o óleo, leva o teu nome para a igreja, o Senhor te dá livramento. E com esta conserva, com esse compromisso, a família conservadora mantém os bons costumes, mantém um homem fora, não quer, ensina ele para não roubar, ensina ele para não adulterar, ensina ele para não ir contra a palavra, aos mandamentos que veio para Moisés. E por causa da família, a família faz com que esse homem, esta mulher, que o inimigo está querendo tragar, subsista. Você foi ao carnaval com alguém que não era sua esposa, que não era sua noiva, que não era sua adjuntora, e voltou com um livramento. Foi Deus que te deu. A oração te cobriu. A palavra diz: praga alguma chegará à minha tenda. Mas é a tenda daquele que ora, daquele que vigia, daquele que busca. O Filho do Homem está voltando. Aleluia. E ele quer arrebatar a igreja, mas ele quer que você esteja no meio das ovelhas, não no meio dos bodes, porque ele vai separar, meu filho. Alguém que diga: ei rapaz, tu devia ser meu amigo, tu devia andar comigo, tu devia estar comigo. Mas ele não compactou da fé da gente. Ele não acredita no nosso Deus, ele não acredita na palavra, ele não acredita na família. Ele não acredita que Deus instituiu uma casa, uma igreja, que instituiu uma noiva para vir buscar. Ele não acredita que ele está preparando lugar. Como é que eu vou ser amigo dele? As trevas não se unem com a luz, irmão. Um abismo chama outro abismo, e alguém está te tirando do centro, está te tirando da vontade de Deus, está te tirando do poder de Deus, e o Senhor está dizendo agora para alguém: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Aleluia.
porque estáis apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Não penseis. Você que está ouvindo agora, talvez está dizendo: missionária Milka, eu já ouvi tanta essa conversa, isso é tudo balela, que nada, isso não vai acontecer. Você que está enganado, meu filho. A volta de Cristo está tão perto, será tão visível, será em poder, em grande glória. Não será aquela coisa do início, quando Jesus veio, que foi mais ali guardado. Ele veio como filho de uma virgem, ali naquele negócio secreto, no tempo de perseguição. Mas agora ele vem como rei, como juiz. Ele vem para tomar o que é seu de direito. Ele vem para subjugar o Satanás, que está tirando a sua igreja do foco. E o bom, irmãos, é que quem está baseado na promessa, ele se alegra. Mas a incerteza do tempo deixa alguém meio que assustado. Ai, meu Deus, Jesus está voltando. E agora, o que é que eu faço? O que é que eu faço, meu filho? Se prepare. Porque Jesus virá como ladrão, como não esperamos. Ele vai chegar. Vai trazer juízo, vai trazer a salvação para os que esperam nele. Ele volta para marcar o tempo do julgamento. Mas também volta para a salvação dos fiéis. Aí você vai dizer: valeu a pena tudo isso. Valeu a pena aguardar. Valeu a pena esperar nele. Glória. O Senhor vem reinar. E aqueles que estão aguardando já estão alegres. Mas a gente, irmãos, por mais que ame nossos parentes, não temos como os levá-los para o céu forçadamente. Ou vamos dizer assim: na minha vez vou levar ele. Falando assim somente para você entender, numa fila de um médico, uma ficha vale para cada uma pessoa. Não tem como entrar na fila quem não tem a ficha. Não tem como entrar na vez quem não tem a vez. A mesma coisa será o céu. Quem não perseverou, quem não se arrependeu, quem não procurou a salvação, quem não quis se arrepender, quem não confessou, quem não voltou às origens, quem não saiu do lamaçal do pecado, não terá a sua vez. São os bodes que a Bíblia relata. Do lado da direita estarão as ovelhas e do lado esquerdo estarão os bodes. Ele vai separar. Aleluia. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Esse salmo significa a vinda de Cristo. Descreve como vai acontecer. Salmo 50, Davi diz: com fogo e tempestade ao redor, chamando os céus e a terra para o julgamento do seu povo. Jesus está avisando há muito tempo, através dos pregadores dos hinos. E eu já vou para a conclusão, porque eu quero que você entenda que chegou o teu tempo. Chegou a tua hora. Você disse: se o Senhor me der libertação, se o Senhor me der livramento neste carnaval, se eu conseguir voltar para casa, eu vou voltar para Jesus. E você ainda está no mesmo lugar. Você ainda não cumpriu o seu voto. Faz-me lembrar de uma situação do próprio Davi, quando ele é encontrado por um ato de adultério. Um ato de matar um homem porque ele queria a mulher daquele homem. E aí o profeta Natan alega para ele uma situação e ele diz uma sentença para aquele homem. Ele diz que este homem seja cobrado 4 vezes mais. E a sentença cai sobre a vida de Davi. Há 4 mortes terríveis na história de Davi. Talvez você já pregou muito salvação, você já pregou, muita gente se converteu, você já cantou, alguém já foi transformado, mas você não aceita a transformação de Cristo na sua vida. Você vive uma vida de futilidades, vive uma vida de aparência, vive uma vida, como diz uma música: a vida não vale nada sem a presença de Deus.
uma falsa aparência, vive uma situação em que alguém olha e vê um crente, mas quando vai mais para perto, a vida de Cristo é baseada na fé cristã. É uma promessa bíblica. Ele vai voltar visivelmente em glória para buscar aqueles que o seguem, para colocar você no reino estabelecido que ele já foi preparar para nós o lugar. E Jesus assegurou que voltaria, estava indo para preparar o lugar para os fiéis, para estarem com ele. Não perca a promessa de Deus. Tem uma frase que diz assim, tem uma palavra antes que eu não vou dizer porque é o nome de outra emissora, mas ora vem Senhor Jesus. Que você possa estar alegre, que você possa entender que aquele que está salvo, que anda na palavra, ele vai estar livre. Os sinais já estão acontecendo, a Bíblia relata guerras, fomes, terremotos, falsos profetas, pregação do evangelho em todas as nações, antes do fim. Isso já está acontecendo. Mas volto agora a falar com você. Com você que ainda não está percebido. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerais isso, se o pai de uma família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Aleluia. Ah, missionária Milka, a senhora não sabe o que eu estou passando. Eu não consigo voltar para Jesus, eu volto, não passo uma semana na igreja, não interessa. Se tu caiu, quantas vezes foi? O que interessa é tu atender a voz do mestre que está cá e chama-te. Eu estou voltando e quero te levar, eu quero te colocar no grupo das ovelhas da minha direita. Eu não quero te colocar na esquerda. Eu não te considero um bode, eu te considero uma ovelha. Eu quero te lavar, eu quero te limpar, eu quero purificar tua lã, eu quero tirar os carrapichos, eu quero mudar a tua história. Ah, mas a minha pata está quebrada, a minha vista já não enxerga mais. Tem nada não, eu vou te levar com um olho só, mas tu vai ser salvo. Ah, alguém está indo no teu passado, mas eu quero dizer, como diz uma canção, não adianta ir lá no passado não, porque lá eu não estou mais. O Senhor está te dizendo, é vida nova, vida em abundância, vida em Cristo. Jesus está voltando, vem para Jesus. Diga, eu quero a vinda de Cristo, eu quero sair do meu passado, eu quero voltar para Jesus, eu quero esse Jesus que me ama, que quer me colocar do lado direito dele, nas ovelhas. É alguém que me considera como um bode, como um lixo. Mas diga, eu quero me preparar para a vinda de Cristo. E diga, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Agora, 98555-0903. 98555-0903. Aleluia. Eu quero me preparar para a volta de Cristo. Eu quero voltar para Jesus. Eu me arrependo. Jesus me deu livramento, eu quero voltar. Mas o dia da vitória se aproxima. Eita, já estou vendo gente chorando. Eu não sei a hora. Canta aí, pastor Heraldo. A segunda vai, pastor. Eu só sei que Jesus breve vem. Eita, glória, canta, crente, se alegra, volta para Jesus. Nas nuvens do céu vai surgir com poder e com Muita glória. Olha o pastor Heraldo Tavares cantando, irmão. Ora vem, Senhor Jesus. É chegar da vinda do Senhor. Aleluia. Vem-te embora, vem-te embora, vem-te embora, volta para Jesus. Sei a hora. Vem-te embora. Pode ser até agora. Eu só sei que
que Jesus. Volta para Jesus com muita pressa. Eita glória.